Esse vir a ser é um encontro diferente, porque ele primeiro conta com esse espaço muito especial que a gente gostaria de agradecer, que é mantido por essa instituição, que nos recebe com todo carinho, todos que aqui trabalham, e depois também pela história do ser, pela história de todos que trabalham no Instituto Ser, que foram cada qual colocando um tijolinho da sua emoção, do seu toque pessoal, contribuindo para a formação de um encontro tão intimista, tão reflexivo, tão diferente, sem nenhum demérito aos outros encontros. Cada encontro tem a sua proposta, mas a proposta, até por conta do espaço aqui, ela sempre foi uma proposta mais intimista, uma proposta que convida as pessoas a fazerem um mergulho e a terem uma experiência diferenciada de sentimento, de reflexão, que a gente sempre primou, e esse sempre foi um princípio desde a fundação do ser. Nós queríamos ferramentas que pudessem alcançar a intimidade das pessoas, não só pelo intelecto, mas por outras vias também, especialmente pelas vias da sensibilidade. Então, aproveitem esses momentos aqui, essa convivência, esse encontro, os exemplos das pessoas que estão aqui. É preciso muita coragem para chegar ao quinto vir a ser, é preciso muita coragem para levar um projeto por tantos anos. O Ser vai completar 15 anos, né? Então, é preciso muita coragem para prosseguir, para levar essa proposta com todos os desafios. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre esse livro. Esse livro foi publicado em 1º de agosto de 1971, um mês e 20 dias antes de eu nascer. Acho que eu estava tomando coragem para a vida. E espíritos diversos. Quando encontramos uma obra de Chico, espíritos diversos, é porque o tema demanda muitas abordagens. Cada um vem, cada espírito vem e contribui com seu modo peculiar de ver, de sentir, de agir, e traz um tempero, traz uma contribuição especial, e na regência dessa orquestra, Emmanuel. E aqui a gente usa a palavra regência com muito cuidado, com muita precisão, porque em uma orquestra nós temos os metais, temos as madeiras, diversos instrumentos que contribuem para uma harmonia, para algo que é íntegro, para algo que é uma sinergia. E a gente percebe isso nesse livro. Então, se você ler todas as mensagens do Albino Teixeira, verá que há uma nota comum. Ele se propôs a abordar o tema de uma perspectiva, da perspectiva do espírita e do movimento espírita. Se você lê as mensagens de André Luiz, o objetivo é outro. Se você lê as mensagens de Emmanuel, percebe que ele está interessado em cercar o tema com a sua visão peculiar. E todos no conjunto formam esse clássico, essa obra extraordinária que é o livro Coragem. Não tinha combinado isso, mas ouvindo aqui o início do texto que foi lido, eu pensei exatamente a mesma coisa, né? Que a coragem é uma alavanca. A coragem é um instrumento, ela é uma travessia, usando aí Guimarães Rosa, uma travessia. E o Emmanuel deixa muito claro isso, né? Acho que o João, no texto dele, ressaltou isso muito bem, porque ele lista objetivos, objetivos que todos nós queremos alcançar: saúde, paz, afeto, compreensão,
liberdade, simpatia, cultura e trabalho. Esses são os objetivos. Esse é o porto de chegada. É por isso que a gente se move, para alcançar esses bens eternos. Mas é preciso coragem, né? Quantas vezes a gente precisa ter muita coragem para compreender? Muita coragem. Muita coragem para manter a própria liberdade e muita coragem para possibilitar a liberdade do outro, para não interferir na liberdade do outro. Quantas vezes a gente precisa de muita coragem para manter a cultura num tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo, de transição planetária, de total barbárie? Ah, então a coragem é essa alavanca que vai nos dar força, essa é a função da alavanca, aumentar a força, multiplicar exponencialmente a força para que a gente possa alcançar isso. É, ela é uma virtude meio. A coragem é sempre colocada a serviço de. E aqui nós temos que fazer uma reflexão profunda, porque Emmanuel diz assim: a coragem de servir e a coragem de viver. Coragem de servir, porque muitas vezes, na melhor das intenções, você só recebe ingratidão. Muitas vezes você dá o seu melhor e só recebe críticas. Muitas vezes você dá tudo de si, para o outro isso não é nada. E muitas vezes aqueles que você mais apoiou são os que dão as costas. Então é preciso coragem para servir. Para servir, para agir com caridade, é preciso coragem. A caridade é para corajosos. Dar na mesma moeda não exige coragem. É. Mas em tempos de transição planetária, com tantos desafios, com tanto sofrimento psíquico e sofrimento social, econômico, etc., etc., a gente precisa coragem para viver. É. E precisa de muita coragem para viver, porque acabou de sair uma pesquisa que revela que o Brasil agora alcançou o primeiro lugar. O primeiro lugar no número de suicídios de todas as nações da Terra. Então é preciso coragem para viver. Muita coragem. Há 1 mês e meio atrás, um amigo me mandou uma reportagem. Na Holanda está aprovado de forma ampla e restrita a eutanásia. Ampla e restrita. Então uma jovem de 27 anos pediu eutanásia porque ela estava com uma depressão grave. A eutanásia foi concedida. E o médico aplicou uma injeção letal. É preciso coragem para viver. É preciso coragem. Coragem para entender, e aqui eu me reporto a uma cena, uma das que mais me emocionou. Eu confesso que esse filme, para mim, é uma obra-prima. Não foi feito por um espírita, mas para mim é uma obra-prima espírita. O filme sobre Zero Igual. E tem uma cena muito tocante que ele está angustiado, ele está muito angustiado. Então ele senta-se num lago e do lado está o Chico. A cena é muito forte, né? E o Chico não diz, né? O Chico fala com a presença dele. Mas uma hora, uma frase, ele fala assim: meu amigo, por que você está tão preocupado? Essa vida é passageira. Não é? Então, essa capacidade de colocar a própria encarnação em perspectiva. Colocar a encarnação em perspectiva. É uma encarnação. É uma encarnação.
E é preciso coragem para enxergar isso, né? Coragem para olhar para a nossa encarnação e entender que é uma encarnação. É um caminho, um trecho do caminho, um trecho da travessia. Tem uma frase do Charles Chaplin que é interessante, ele diz assim: toda vida vista de perto é uma tragédia, vista de longe é uma comédia. Quando você ganha um pouco de perspectiva, depois que passa, tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Como diz Suassuna. Depois que passa, você olha, às vezes você até ri, né? Na hora que está passando não é bom, mas depois fica bom de contar. É. Então é preciso muita coragem. Falando em encarnação, eu selecionei, porque é uma obra densa. Ultimamente eu estou com muito medo dessas obras pequenininhas do Chico. São as que estão dando mais medo. É, porque elas são o auge da maturidade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, elas são o auge da vivência de Chico Xavier. Aqui, Chico Xavier não está mais só psicografando, ele é a prova viva de tudo o que ele escreveu. Então você não sabe se a obra é o que ele psicografou ou se é ele psicografando. Quem é a obra? É a vida dele ou é o livro? Que é o caso do livro Coragem. Então a gente fica impressionado. Tem muitos ângulos, mas eu selecionei 2 mensagens. Veja, são espíritos diversos, né, que escreveram. Então, cada um de nós aqui, se fosse selecionar 2, talvez selecionaria mensagens diferentes. Eu selecionei 2, que eu acho que elas são chave de leitura para entender o livro. São capítulos que vão nos fornecer instrumentos para a gente interpretar melhor a obra. É. Mas antes de eu falar quais são esses capítulos, eu queria compartilhar uma reflexão que fiz depois de... Porque, veja, não só li a obra, como a gente teve que, junto com o Júlio, a gente gravou a obra. A gente gravou a obra por os 50 dias de coragem. Foi o programa de orações, e o Júlio preparava as músicas e tudo, né? E foi preciso muita coragem, porque todas as músicas foram contestadas no YouTube. Engraçado, a gente pagou a licença, tudo, mas todas. Aí o Júlio teve que, uma por uma, comprovar para cair a contestação, para poder... Engraçado, né? Só um teste. Então, depois de gravar uma por uma, na minha percepção, eu penso que eles trabalharam coragem em 3 aspectos. Coragem no aspecto de uma mentalidade de coragem, coragem no aspecto de um sentimento de coragem e coragem no aspecto de um comportamento de coragem. Então, para que você tenha ações corajosas, um comportamento que expresse coragem, e veja, é importante não confundir coragem com imprudência, imperícia e negligência. Né? Esse é o conceito jurídico de culpa. Tá? Então, cuidado. Tá? Talvez o que a gente chama de coragem muitas vezes é negligência, ou imprudência, ou imperícia. Isso não é coragem. A coragem é uma força serena e poderosa. Mas o comportamento de coragem pressupõe uma mentalidade de coragem. Então eu preciso ler a vida, eu preciso enxergar a encarnação, eu preciso enxergar a evolução. E principalmente, eu preciso olhar para a expiação e para a prova com uma mentalidade corajosa. Isso não é fácil. Você interpretar a expiação que você está passando por ela, ou interpretar a prova que você está atravessando com uma mentalidade corajosa. Uma mentalidade de coragem. Então, tem uma mensagem que eu selecionei, que é uma mensagem onde Emmanuel vai definir isso. Uma mentalidade de coragem.
que é o alicerce. Depois, outras mensagens vão trabalhar o sentimento de coragem. Porque para amar, para perdoar, para compreender, para interagir, para me relacionar, eu preciso que meu sentimento seja corajoso. Por quê? Porque nem sempre o seu amor será retribuído. E aqui eu estou falando do amor no sentido cristão. Nem sempre. Nem sempre o destinatário do seu amor, do seu afeto, ele usa a palavra afeto aqui, tem sequer condições de compreender o que você está entregando. Né? E é natural. Nós compreendemos o que o Cristo nos deu? Nós compreendemos a entrega do Cristo? 2000 anos não entendemos tudo ainda. É natural. Então, o sentimento de amor, o sentimento de humanidade, o sentimento de gentileza, o quanto está difícil ser gentil, não é? Se você quiser compreender isso, sai em Belo Horizonte, segunda-feira, horário de lanche. Você vai entender isso. É preciso um sentimento. E é preciso um comportamento corajoso. Ou seja, para passar pelas provas e passar pelas expiações da vida, e para você tomar as decisões que você tem que tomar, você tem que ser corajoso. Você tem que ter coragem. Então, na primeira mensagem, é o capítulo 34. E Emmanuel Maestro. Essa mensagem é dele. As duas que eu selecionei são de Emmanuel. O capítulo 34 é dele e se chama No Domínio das Provas. Então, mais ou menos assim, quando o assunto é prova. Quando o assunto é prova. E nessa mensagem, Emmanuel conta uma parábola. Ele cria uma parábola. Uma parábola muito inteligente. Qual é a parábola? Nessa parábola tem duas personagens principais. Um pai e um filho. Olha a sutileza da parábola. Só que esse pai, ele é hiper, super, mega protetor. Então ele decide, em nome do seu suposto amor, em nome da sua suposta dedicação, e a moral da história nessa parábola está nisso, esse pai equivocado, então é um pai super protetor, que na verdade se revela no final da parábola um pai super equivocado. Esse pai decide poupar o filho de tudo quanto é tipo de obstáculo, aborrecimento, dificuldade, desafio, problema, dor, intempérie. Portanto, esse pai da parábola é o Deus que a gente queria. É o papai que a gente sonhou. Já te cria puro, com duas asas, nada de evolução. Você jamais conheceria dor, desamparo, desespero, solidão, ingratidão, maldade, perversidade, traição, fingimento. Bom, a lista é grande. Então, essa imagem desse pai ocupou o imaginário religioso dos espíritos da Terra durante milênios e ocupa até hoje. Tanto que nas orações a gente fala assim: meu Deus, muito obrigado. Acertou só a casa do vizinho. Né? A minha foi poupada. É isso? Alagou só a do vizinho.
Graças a Deus. Não é isso? Tá. Então esse é o pai que a gente sonhou. Ele protegeu. Mas aí o Emmanuel, e essa mensagem ele é forte, assim, usa as palavras, por isso que eu vou ler, para não falar que fui eu que disse. Se esse o problema não é comigo, é com a Emmanuel. O que acontece com esse filho? O filho foi poupado de tudo. Então o Emmanuel falou assim, bom, o que se tornou esse filho? Esse filho se tornou o seguinte, candura inviolável e ignorância completa. Então é a Poliana 100% cacau. A Poliana pura. Só tem candura. É 100% candura e 100% ignorância. É. Santa inocência e inaptidão absoluta. Então, é tão inocente que não serve para nada. Isso é tão interessante que eu estava conversando com o Quincas, o contexto não vem ao caso, mas aí o Quincas foi conversar com o Chico olhou para ele e falou assim, Quincas, água destilada é tão pura, tão pura, que não serve para beber. Não é? Então, a gente tem que pedir a Deus que a nossa inocência não seja um atestado de incompetência. Não que a candura e a pureza não sejam virtudes, mas o Cristo fez questão de ressaltar simplicidade e pureza das pombas, mas prudência das serpentes. Ou seja, eu não pratico o mal, eu não me entrego ao mal, mas eu conheço o mal. Percebe? Eu conheço as armadilhas, as estratégias e os expedientes do mal. Então eu não pratico o mal por uma opção, não por ignorância. É. E o que acontece? O pai da parábola um dia tem que se ausentar de casa. E aí essa candura inviolável e essa santa inocência, que é o filho, vai ter que descobrir que ele é completamente ignorante e absolutamente incompetente, inclusive para viver. Sim. Então chega o dia em que aí o homem feito, sobre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Então, veja isso. O filho descobre que esse suposto carinho do pai que o poupou de todas as dificuldades e essa suposta preservação que privou esse filho de todas as experiências representam loucura e crueldade. Bom, quando eu li isso aqui, eu falei assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. Porque o que o Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte, se não tivesse expiação e prova, Deus seria cruel e insano. Porque são as provas e expiações que nos lapidam, nos dão experiência, nos tiram da mais profunda ignorância. E nos trazem experiência. E essa possibilidade de adquirir experiência é prova do supremo amor de Deus, e não o contrário. E não o contrário. Aí ele
Acho que o Emmanuel falou assim: esse pessoal não vai entender a parábola, deixa eu explicar, né? A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica. Nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, porque é tão incrível que hoje que a espírita acha que só encarna na Terra. E que só vai encarnar na Terra. E que só existe mundo de expiação e prova. Né? A ponto da gente se referir a todo mundo, quer dizer, nós somos um planeta. Os infinitos mundos a gente chama de extraterrestre. É muito engraçado. Você percebe, nós somos o centro e o resto do universo é a periferia. É o extra. Não é? Por isso que eu gosto do Milor Fernandes, ele diz assim: a prova de que existe vida inteligente fora da Terra, que até agora ninguém se interessou em comunicar-se conosco. Então, necessidade da encarnação e da reencarnação nos inumeráveis mundos. Então, encarnamos e reencarnamos nos mundos primitivos, nos mundos de expiação e prova, nos mundos de regeneração, nos mundos ditosos. Aí você não reencarna em mundo celeste, porque no mundo celeste não tem reencarnação, nem encarnação. Por quê? Porque lá só tem espírito puro. Espírito puro é aquele que depois da última encarnação. Não é? Que se torna espírito depois da sua última encarnação. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, espírito puro está no mundo celeste não tem encarnação. É. Então, nos inumeráveis mundos, e aqui eu só consigo pensar em Star Wars, mas não no Guerra nas Estrelas, no Bom Combate. Os inumeráveis mundos onde os espíritos estão no bom combate, no bom combate do aprimoramento. Não brigando com os outros, mas lutando com as próprias imperfeições. Inumeráveis mundos da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Dor é processo até você chegar na condição de celestial. É isso. A dor vai te acompanhar até até o dia que ela virar para você e falar assim: bem-aventurado, tchau. Agora você é um celestial. Você é um cumpri minha missão. Eu dei a última cinzelada em você. A última cinzelada. Cumpri minha função cósmica. Percebe? É. É claro que isso aqui desagrada muita gente. Desagrada muita gente. Então ele diz assim: dificuldades e lutas se assemelham a materiais didáticos na escola. Dificuldades e lutas se assemelham a materiais didáticos na escola ou a andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Depois que você aprendeu, precisa de material didático? Depois que a construção está pronta, precisa de andaime? Então, quando a construção estiver pronta, espírito puro, não precisa mais de dificuldade nem de luta. Por quê? Porque a dificuldade e a luta já cumpriram sua missão. Quer dizer, então essa mensagem, é o capítulo 34, eu a considero uma chave de leitura, porque ela nos revela o seguinte: por isso que tem que ter coragem, porque não vai acabar. Tá ruim, não é? Sim.
Outro dia eu estava triste. E falei: "Fala, Senhor". Peguei a mensagem, abri. André Luiz fala assim: "Aquilo que chamas de problemas são lições. Outra não é a função da escola". Hum, qual que é a função da escola? Te dar problema. Você vai para a escola para quê? Para ter problema, né. Quem não quer ter problema fica ignorante, por isso que tem tantos, não é? Bom, a função da escola é te dar problemas, e para resolver o problema, você precisa ampliar sua inteligência, seu sentimento, suas habilidades, seu comportamento. É assim, não é? O pessoal estava tocando violão aqui, você pensa alguém que estuda violão, o que que a pessoa faz? Precisa aperfeiçoar. O que que ela faz? Pega uma peça mais difícil, que ela não consegue tocar, até que se torne fácil. Aí ela pega uma mais difícil. E assim vai. É. Então isso nos revela o quê? Enquanto tu não chegar no mundo celeste, coragem, 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 né. Isso é uma atitude, isso é mentalidade, isso é uma mentalidade de coragem, né. A mentalidade de coragem, não é. Até a gente chegar num momento que você acorda e fala assim: "Senhor, quais os problemas que reservaste para mim hoje?". Sim, hoje serão quais? Vai repetir? Se repete muito é que você não está aprendendo, né. Quando os problemas mudam é um bom sinal, sinal de que o aluno está progredindo, mas é isso, vai renovando os problemas. Por isso que o Emmanuel diz assim: "Vencido um problema, espere outro. Vencido um problema, espere outro", né. É o mecanismo. Então veja, essa visão de evolução espiritual a gente precisa incorporar, porque senão a gente vira o quê? O menino da parábola, o menino. O menino da parábola que é o quê? O que que o menino da parábola é? Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Então, você quer ser absolutamente incompetente? Ou uma ignorância sem limite? Fuja do problema, fuja de problema. É. Então, eu acho esse o ponto desafiador. E esse ponto nos leva para o capítulo 10 de Emmanuel também. Esse capítulo chama Nossa Casa, não é nosso lar não, nossa casa. Nossa casa. Ora atenção, Emmanuel começa assim: a mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Então veja, você não encontra o desespero fora, você encontra o desespero dentro. Você não vai tropeçar no desânimo, o desânimo você encontra ele dentro de você. Ansiedade, tristeza, desânimo, falta de fé, falta de coragem, você encontra dentro de casa. Qual casa? A casa da mente. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Imaginação no sentido de
Poder co-criador. Poder co-criador. Então, é o seu poder co-criador que molda sua casa mental. É por isso, gente, é por isso que tem gente chorando ao lado de chocolate belga. Eu usei esse símbolo porque eu adoro chocolate belga. A pessoa chorando do chocolate belga ao lado e gente sorrindo ao lado das maiores dificuldades. Não porque ele está achando bom a dificuldade, mas porque ele tem recursos mentais para enfrentá-lo. Recursos mentais para enfrentá-lo. Né? Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto muito importante. Por que é um ponto importante? Para a gente concluir. Que parte da prova e parte da expiação não está na situação, está na mente. Parte. Então, uma expiação ela é composta. Ela tem uma parte que é externa e uma parte que é sua mente. É por isso que o que é expiação para você pode não ser para mim. Por exemplo, tem dificuldades que te paralisam. Para uma outra pessoa, é um obstáculo que ela vai remover. Percebe? Olha isso. Então, por exemplo, o médium que psicografava o espírito Erasto, o médium que psicografava o espírito Erasto, que tem várias mensagens sobre o quê? Coragem, resiliência, espírito cristão, o médium suicidou quando enfrentou uma falência. Ele suicidou. E quem recebeu ele no mundo espiritual? Erasto. Então, talvez ele tenha passado por diversas dificuldades na vida, mas não conseguiu passar por um revés financeiro. Alguns não conseguem passar por um revés afetivo. Outros não conseguem passar por um revés de saúde. Outros não conseguem passar por um revés familiar. Né? Então, expiação é boliche. E a gente é o negocinho que vai cair. E depois levanta, né? Cai e depois levanta. É. Mas o que derruba alguns, não derruba outros. Então, parte da expiação está na mente. Na mente que está interpretando, que está lidando com aquilo, na mente que tem recursos para enfrentar aquilo. Parte da prova, aí eu acho que é a grande parte, me desculpem, eu acho que a maior percentual da prova está na mente. Senão não seria prova. Querem ver? Pega o seu professor de matemática e dá aquela prova difícil que ele fez para ele. Agora eu vou me vingar. Você vai fazer a prova que você elaborou? Ele faz na hora, faz na sua frente. Não é? É assim. Eu tenho um professor de violão, Ricardo Marçal. Aí me dá umas peças. Aí eu consigo tirar 2 compassos da peça. Aí ele chega, põe a partitura. Ah, tem tempo que eu não toco. E vai lendo e toca a peça inteira. Então, para ele não é prova. Prova é para mim. Quer dizer, eu estou vivendo uma prova. Perceberam?
Porque a prova só é prova enquanto você não desenvolveu a habilidade para lidar com aquilo. Porque o dia que você desenvolver não é mais prova. Por isso que não te dá mais, te dá outra. Perceberam, gente? Então, tem situações que me desesperaram que hoje arranca talvez uma lagrimazinha. Por quê? Né? Porque você desenvolve uma resiliência, você desenvolve habilidades, você conhece a situação a fundo, você sabe como é que é o meandro daquilo, você sabe quais são os desfechos, para onde que aquilo caminha. Você está em casa, você está em casa. Né? Então, a maior parte da prova está na mente. Por isso que eu considero esse capítulo fundamental. Na verdade, você muda de. Nossa, você muda tantas vezes de endereço, não é? Mas a casa que você mora não tem CEP humano, é sua mente. Essa é a casa que você mora. E alguns moram mal. Nossa, meu Deus. Tem gente que mora muito mal. Mora muito mal. Então, esse livro é um livro que vem nos ajudar a estruturar nossa casa mental. Estruturar. Porque ele vem trazer conceitos incríveis. O Júnior citou aqui, a disciplina antecede a espontaneidade. Está aqui. O que, que ele está dizendo? Você quer ser espontâneo? Quer perdoar com espontaneidade? Ah, tu vai ter que perdoar xingando milhares de vezes. Hum, Porque não tem, não dá para soltar. E vai falar de tantas coisas, de tantas coisas. Eu tenho para mim que, sob a direção do Emmanuel, eles selecionaram assim aquilo que há de mais marcante em termos de provas e expiações e colocaram no livro. Assim, um leque amplo de provas e expiações que uma encarnação pode nos oferecer. E eles comentam, mas comentam, gente, comentam com uma profundidade tão grande. E veja, tem um capítulo aqui sobre depressão. Isso aqui é 1971, gente. Não é 2024 que a depressão hoje é o maior transtorno mental. 380 milhões de deprimidos no mundo. Não, aqui é em 71. E tem um capítulo aqui sobre depressão. Então, eles souberam selecionar o conjunto de provas. Como um coordenador pedagógico faria? Se eu te pedisse para selecionar todos os tipos de problemas matemáticos que um aluno vai enfrentar, da quinta série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, a gente seria capaz de catalogar, de fazer um Enem, não é? O Enem para acabar, né, com esse jovem, não é isso? Pegando todas as provas que podem ser possíveis, todos os problemas matemáticos. Mas é isso. No fundo é isso. E cada um de nós está numa série. Cada um de nós está às voltas com um gênero e com um nível espiritual de provas e expiações. Se graduando, alguns pós-graduando, né? Alguns pós-graduando. É. Então, esse ponto do livro me chamou a atenção. Por quê?
esses 2 capítulos, para que a gente saia de um discurso superficial, a gente saia de um discurso poliana, que está muito comum no movimento espírita, não é? Porque antes as violetas estavam só nas janelas, não é? E a gente começa a pôr o pé no chão, mas sem pessimismo. A gente começa a colocar os pés no chão, olhar para a vida, olhar para os desafios, olhar para as situações da vida, sem pessimismo, sem desânimo, mas lembrando uma coisa, e aqui eu termino, que está na carta de Paulo. Está na carta de Paulo. Em que o Paulo fala, atribulado, lembra disso? Atribulado, mas não angustiado. Ah, atribulado é quando você fala assim, meu Deus do céu, estou na faixa de Gaza. Mas você não está angustiado. Porque angústia é quando você não sabe por quê. É. Cansado, mas não desanimado. Percebe? Porque o cansaço, você fala assim, nossa, tá bravo. Eita. Mas você não está desanimado. Porque no desânimo você jogou a toalha. Ah, interessante? É. Então, atribulado, mas não angustiado. Cansado, mas não desanimado. É. E tem um último, que eu esqueci. Poxa, prepara os negócios. Eu só sei que é hã? Mas não desampara. Isso aí. Perseguidos, mas não desamparados. Né? E eu termino com essa, estava esquecendo a vez. Fechamento da palestra. Por quê? Por que perseguido? Mas escuta aqui, se você não está desamparado, por que você está perseguido? Né? Por que Deus deixa você ser perseguido se Ele não vai te desamparar? Da mesma maneira que Jesus dorme no barco com a tempestade descendo por ele. Aí você pergunta, por que ele está dormindo no barco? Ele está dormindo no barco porque você não está desamparado. Parece um paradoxo. Mas quando eles acordam, Jesus fica bravo. Vocês não têm fé mesmo? Tem ninguém com fé aqui, não é? E aí ele mostra o quê? O problema não é a tempestade, não é a onda, não é nada. Tanto que ele fala, vento, tempestade, mar, acabou. Aí você falou, isso é Matrix? Ele falou, meu filho, isso é simulador. São testes. Isso é prova. Isso é prova. A gente para a hora que quiser. Mas o objetivo é te formar. Não é? Da mesma maneira na pesca maravilhosa. Eu sempre fico me perguntando, Jesus está no bar. Reuniu os peixes, não reuniu os peixes? Reuniu. Em que banda? Direita. Lembra? Porque é para onde ele manda jogar, né, idiota? Reuniu os peixes. Por que ele não fala assim, peixe, pula no bar? Ele podia? Claro. Gente, nós estamos falando de Jesus. O homem acalmou a tempestade. Deu ordem para o... Eu podia falar, peixe, pula no barco. E se ele fizesse isso, não tinha pescador. Não tinha pescador. Não é? Então hoje eu oro assim,
Vocês estão exagerando, né. Era meia hora de simulado. Era meia hora de simulador. Perceberam? Porque a providência divina pode cessar a hora que ela quiser. A providência divina pode cessar todas as dificuldades da sua vida agora. Deus não gasta 1 milímetro do poder dele para fazer isso. Esse é o ponto. Ele não gasta 1 milímetro do poder dele. Ele fala: "Vou cessar isso agora. Agora, gente". Ah, não, Haroldo. Não, não tem senão. Chegava Jesus, pessoas sem pedaço de nariz, sem nada da orelha. Ele colocava a mão, recompunha, fazia, com botox e tudo. Mas já vinha nariz novo, orelha, recompunha, cego de nascença. Então, não há não há dificuldade na prova e na expiação que o poder divino não possa remover. A pergunta é: para que ele removeria? Para que ele removeria? Com qual finalidade? Coragem. Temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Porque existem propósitos divinos. Existem propósitos divinos. Eu vou ser bem sincero, que eu não sei quais são. Porque eu posso chegar aqui e ficar falando geral, genérico, que não vai resolver nada. Ah, no propósito, é o aperfeiçoamento. Ah, conta outra. Quero saber no meu caso. Não vai saber agora. Você não vai saber. Só vai saber depois. Você só vai saber depois. Né? Então, esse livro me ajudou apenas. Eu vou terminar, senão fica parecendo com o Júlio, né? Não para. Eu tinha que fazer essa piadinha. O que eu aprendi com essa obra? Eu aprendi uma coisa com essa obra. Depois que o Júlio me obrigou a ler os 50 capítulos. Não é o poder de Deus que está sendo testado. É você. Não é o poder de Deus que está sendo testado. É você. Coragem de viver. Coragem de ser. Aproveitem. Durmam nesse lugar maravilhoso. Aqui tem um ambiente sensacional. Aproveitem amanhã. Tantas contribuições, tanta coisa boa. Que essa experiência possa fazer por você o que fez por nós a preparação do evento, a preparação da leitura desse livro, todo o trabalho que foi feito, todo o carinho, né? Que você viva essa experiência. E lembre-se disso. É você que está sendo testado, não é Deus. Muito obrigado, gente. Boa noite.